Um dos horários preferidos que os ciclistas utilizam a bicicleta é à noite, com certeza, principalmente pelo advento aí dos passeios de bikes noturnos, e é um dos horários preferidos porque geralmente é o tempo que a pessoa tem livre para pedalar, chega do trabalho e tal, e já vai, no caso, pegar a bicicleta para fazer a sua atividade física preferida, que geralmente é pedalar. Muita gente acha que pedalar à noite é realmente algo muito inseguro, que é um horário que é mais propício a ter acidentes de trânsito e tudo. E eu quero passar aqui para vocês dicas de como pedalar de noite de forma segura. E fica nesse vídeo que no final desse vídeo você vai pedalar à noite de forma tranquila, beleza? Então vamos lá, que eu vou passar algumas dicas para que você pedale com segurança na parte da noite, fechou? Então vamos lá para o vídeo. Antes de mais nada, meu nome é Ramon e esse aqui é o canal Timbó Bike Story. Então não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, super importante essa interação com a gente aqui. Para você não custa nada, mas para a gente é muito bacana essa interação. O YouTube vai entender que a gente está produzindo conteúdo bacana e relevante e vai levar para mais pessoas andarem seguras aí na cidade. Então se você quiser ajudar outras pessoas a pedalarem de forma segura, já deixa a tua curtida aí. Compartilha com seu amigo, sua amiga que quer começar a pedalar à noite ou então tem receio, medo de pedalar à noite, então compartilha com ele aqui e já se inscreve porque toda semana tem vídeo novo sobre ciclismo, fechou? Então vamos lá para as dicas. Primeira dica que eu tenho para passar aqui para vocês façam, no caso, um trajeto mesmo que seja uma rota mental. Então você sai de casa já sabendo para onde você vai trafegar. Isso é muito importante porque é o seguinte, com essa dica, você vai saber, por exemplo, se o local que você vai tem locais propícios para que você pedale, no caso ciclovias, ciclofaixas, se o local que você vai trafegar tem um trânsito intenso, tá? Então você já vai se antever, caso você precise pegar algum trânsito, vai ficar mais cauteloso nesses locais. Vai saber, por exemplo, se o local que você vai trafegar é uma região perigosa ou não, e aí você já vai ficar mais atento. Se o local que você vai trafegar tem uma iluminação adequada, e isso vai, no caso, que você vai se preparar para caso não tenha uma iluminação adequada, tenha uma iluminação precária, você leve a sua iluminação e fique, no caso, protegido com relação ao trajeto, se vai ter buraco, se não vai ter, porque você vai estar, no caso, sinalizado. Fechou? E também no caso, se você precisar de algum suporte. Então, por exemplo, será que nesse trajeto, se faltou água, ou quero me alimentar, ou eu preciso de algum suporte, remendar o pneu, enfim, se tem borracharia próximo, se tem local para comprar água, alimentação. Então, você sabendo desse trajeto, você vai, no caso, se preparar caso isso aconteça. Então, primeira dica, olha, faça uma rota mental por onde você vai passar. E se no caso você vai precisar de alguma coisa que no trajeto não tem. Então, por exemplo, o local que eu vou trafegar não tem nenhum supermercado, não tem nada aberto, não vai ter nada disponível para mim. Então, eu vou levar água, vou levar uma barra de cereal, uma alimentação, porque eu não quero passar perrengue, você já sabe e já vai se preparando aí pro que pode acontecer, tá? Então, nesse local aqui não tem ninguém que possa me socorrer com relação ao remendo, então já vou levar meus equipamentos. Isso aqui, independente de qualquer coisa, é interessante que você ande, beleza? Segunda dica é roupa adequada. Então, você dá uma olhadinha antes, por exemplo, numa previsão do tempo, se o local que você vai, se o horário que você vai trafegar vai ter muito frio, vai ter muito calor, tem regiões que são climas mais severos com relação a frio, então é interessante que você pedale de forma confortável, tá? E no caso, a roupa ela vai te dar esse conforto maior, sim. Então é muito interessante que você esteja preparado para o clima que você possa pegar nesse período. E geralmente à noite o clima fica mais ameno, a temperatura baixa, e é interessante que você tenha, no caso, uma roupa preparada para esse clima, fechou? E é interessante que você utilize roupas visíveis, então opte por cores vivas, coloridas e, se possível, e aí seria mais perfeito, assim, no caso, roupas com sistemas refletíveis. Então, uma pintura refletível na parte de trás,
na parte da frente é muito interessante porque toda vida que passar um carro, farol de um carro, uma motocicleta, até mesmo de outra bike, farol da outra bike, ele vai refletir e a pessoa vai entender que ali tem um ciclista, tem algum pedestre, enfim, é uma pessoa ali passando e, no caso, vai evitar esse tipo de acidente. E agora a gente vai para a terceira dica, seguindo essa mesma linha de raciocínio, sinalização. Isso é primordial, de extrema, no caso, importância, e é essencial que você saia à noite sinalizado, tá? E quando eu falo de sinalização, eu falo de sinalização dianteira, sinalização traseira, tá? Nunca é demais sinalização, e é super importante que você tenha essas duas sinalizações, porque no trajeto você vai ter pedestres, motociclistas, carros, ônibus. No trânsito você vai ter todos os tipos de veículos e é interessante que esses veículos saibam tanto se vier no fluxo ou no contrafluxo que ali está passando um ciclista. E isso vai, no caso, prevenir acidentes, até mesmo para você ver os outros ciclistas. É super importante essa sinalização porque você vai antever, vai desviar de algo que possa acontecer, enfim. Então é super importante, a sinalização é primordial. Terceira dica, siga as regras de trânsito. Quando você pedala à noite, mesmo por conta da visibilidade um pouco mais baixa, é interessante que você seja o mais previsível possível. E no caso, seguir as regras de trânsito vai te deixar muito mais seguro e previsível. No caso, parou o sinal, ficou vermelho, respeita. Tem uma faixa de pedestres ali, dê preferência para o pedestre. Isso é, no caso, sempre, tá? O pedestre, ele é, no caso, no trânsito ali, o ser mais vulnerável. E você está acima do pedestre ali, no caso, na questão de vulnerabilidade. Então, o pedestre sempre vai ter prioridade, sempre, em toda a vida, no trânsito. Então, se você vê um pedestre ali, já maneira, independente de qualquer coisa, seja cordial no trânsito e siga as regras. Não pedale em locais que você, no caso que o ciclista não é para pedalar, por exemplo, calçadas, onde a preferencial é do pedestre. Sempre que você for andar em vias que não tenha ciclovias, ciclofaixas, encaminhe-se para o lado, no caso, a faixa da direita, que é a faixa mais lenta do trânsito, seguindo o mesmo fluxo do carro, e fica essas dicas aí de, no caso, regras de trânsito, fechou? Quarta dica, sempre fique atento aos arredores. Quando eu falo isso, eu digo sempre atento no caso, a pista que você está andando. De vez em quando tem um obstáculo, às vezes um entulho que ficou ali na ciclofaixa, que a gente infelizmente vê bastante. Então, se você está atento, sempre vendo, antevendo o que possa acontecer, você vai prevenir vários acidentes durante o seu trajeto. Então, viu que tem um buraco na frente, já desvia ali, viu que existe a possibilidade de um carro abrir a porta, por exemplo, já dá uma desviada, viu que o sinal está fechando, então já dá aquela maneirada. Então, isso tudo é muito importante para que você previna qualquer tipo de acidente, tá? E além disso, pedalar à noite sempre tem aquele receio com relação aos assaltos. Então, também fique atento na parte de trás, se tem alguém te seguindo, se tem alguém nos arredores que possa, no caso, então você sempre fique atento a se tem algumas pessoas ao redor que possam, no caso, ser algum risco ou de assalto ou de alguma coisa, de algum elemento surpresa para você. Então, viu que tem alguém suspeito ali, dá uma desviada, maneira a velocidade, encosta as pessoas, deixa o pilotão encostar, nunca ande sozinho ou sem o pilotão nesses locais que que no caso já tem um histórico ali de ser inseguro ou que ocorre alguns assaltos. Então, sempre ande em comboio nessas regiões aí que já tem um histórico de assalto ou alguma coisa do tipo, que isso vai garantir a tua segurança com certeza. Vamos agora para a quinta dica, utilize os equipamentos de segurança. Falei nos equipamentos de segurança aqui, a sinalização, e agora eu vou falar de capacete, luva, óculos, isso tudo equipamentos aí que vai te trazer uma segurança para que você, por exemplo, o capacete, ele vai proteger a área que é, no caso aí, a mais frágil no teu corpo. Quando eu falo frágil, é a área que, se caso algo aconteça nessa região, os danos que podem acontecer é algo que é irreversível, tá? Então,
proteja sempre a sua cabeça, que é ela que vai levar o comando para o resto do corpo. Então, capacete, super importante. Luva, ele vai proteger a tua mão sim durante uma queda, isso que a gente pensa mais, mas no caso a funcionalidade maior da luva ali é que o ciclista ele transpira muito pela mão e aquilo deixa a manopla meio que escorregadia. E no caso a luva, ela vai te trazer uma segurança maior na pegada da manopla. E isso vai garantir uma dirigibilidade melhor para você. Então a luva ela vai ter isso também, ela vai deixar a tua pegada mais firme, diminuindo aí, no caso, o escorregadio da mão, você vai ficar com a pilotagem preservada. E no caso, o óculos é super importante também para proteger e deixar a tua visão 100% ali, caso aconteça no caso, o pneu da frente jogar uma pedrinha, alguma coisa do tipo no teu olho, ou então mesmo cisco nos olhos, insetos, enfim, isso pode acontecer e o óculos vai evitar tudo isso, beleza? E aí existe algumas lentes aí que amplia, deixa, no caso, a tua visão mais aberta. Então as lentes amareladas deixam a visão mais aberta aí para a noite. Então já é um artifício que você pode usar aí para, no caso, deixar a tua visão mais ampliada, melhor nesse horário, beleza? E a última dica que eu deixo aqui, sexta dica, é pratique a direção defensiva. O que é a direção, a pilotagem defensiva aí? Sempre dê preferência, se vê que, por exemplo, que um carro quer avançar e a preferencial é sua, enfim, não corra o risco de vida por conta disso, tá? A tua vida vale mais do que, por exemplo, você ter, no caso, essa regra de trânsito é para ser seguida assim, mas enfim, quando o carro bater, não vai ter o certo ou errado. Quem vai estar, no caso, no chão ali acidentado é você. Então pratique aí essa direção defensiva, sempre fique atento toda vez que você for passar por locais que tem cruzamentos aí, se existem fluxos, contrafluxos, existem carros que possam dobrar, mesmo que você está na ciclofaixa, existem os carros que vão fazer as conversões e aí isso vai impactar, no caso, a ciclofaixa. E existem muitos motoristas que não olham mesmo e só apontam um carro. Então, sempre que você for passar por algum cruzamento, dá uma olhada se não vem nenhum carro, se não tem nenhuma seta ligada. Então, fique sempre atento a tudo isso que possa acontecer, que você vai evitar 100% desses acidentes de trânsito, com certeza, tá? E outra dica que eu deixo aqui, o pessoal tem mania de utilizar fone de ouvido nas alturas, tá? Não tenho nada contra quem curte, mas assim, querendo ou não, o fone de ouvido vai deixar, no caso, você menos sensíveis, no caso, aos sons que possam estar ao teu redor. Então, por exemplo, uma buzina de carro alertando alguma coisa, ou você escutar a zoada de um motor, de um carro que está próximo, é super importante para que você fique atento. Então, todos os sentidos ali é interessante que estejam preservados. O ideal é que você tome a atitude antes do pior acontecer, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês, todas essas dicas, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, galera, não deixe de curtir, já compartilha com seu amigo que tem receio de pedalar à noite, essas dicas podem ser super úteis para ele ou para ela. E também já se inscreve no canal, porque é o seguinte, toda semana sai vídeo novo aqui no canal e se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo sobre bicicletas, ciclismos, dicas, review, comparativo, tudo a gente posta aqui. Então já se inscreve no canal porque você vai ser um dos primeiros que vai ser avisado, beleza? E o seguinte, se você quiser tirar alguma dúvida, falar com a gente, nosso telefone, nosso site, nosso WhatsApp, nosso Instagram, vai passar tudo aí embaixo, beleza? Se for com alguma dúvida ou se você, no caso, quer deixar alguma sugestão, fala com a gente por lá, que a gente vai bater um papo, fechou? Um abraço, até o próximo vídeo.